noite. Meu nome é José Mauro Vicente, filho de Antônio Vicente, que viveu e faleceu no estado do Rio Grande do Norte. Meu pai trabalhou por muitos anos como motorista de caminhão e, graças a Deus, nunca sofreu nenhum acidente sequer. Ele sempre foi um homem muito prudente, tanto nas suas palavras quanto nas suas ações. Na estrada, ele sempre manteve a cautela. E assim como ele, muitos motoristas de grandes cargas daquela época faziam suas vidas. Durante sua carreira como motorista de caminhão, meu pai teve a oportunidade de conhecer muitos lugares e pessoas interessantes. Ele ouviu histórias fantásticas contadas por pessoas que encontrava ao longo das estradas, seja em postos de gasolina ou em pousadas. A maioria dessas histórias eram sobre quase acidentes ou quase assaltos, mas de vez em quando ele ouvia relatos sobre assombrações e eventos inexplicáveis. E é justamente essas histórias que vou compartilhar agora. Então fique com a história exatamente como meu pai me contou. Em uma certa ocasião, eu estava a caminho de São Paulo e o trajeto de onde eu saí até lá durava aproximadamente 3 dias de viagem. Na segunda noite dessa jornada, eu decidi parar em um posto onde já havia 7 caminhões estacionados para pernoitar. Havia um desacampado atrás desse posto e notei um fogareiro improvisado no qual os homens estavam cozinhando algo enquanto tomavam umas cervejas e aguardavam a comida ficar pronta. Eu estacionei meu caminhão e fui conversar com eles. Os homens estavam preparando feijão, arroz e carne. E eu contribuí com um pouco de dinheiro para comprar mais algumas coisas. Jantamos juntos naquela noite e algumas horas depois um vento forte começou a soprar e fez as árvores próximas ao posto rangerem, o que me assustou. Um senhor que estava lá riu e começou a compartilhar algumas histórias sobre coisas estranhas que havia visto ao longo das estradas. Todos os presentes estavam atentos às palavras dele e ele começou a falar em uma noite enquanto caminhava por uma estrada próxima ao interior do estado da Bahia. Ele estava com pressa e passava por um lugar sem postes, casas ou qualquer sinal de vida, apenas o escuro e a estrada à sua frente. Foi quando avistou algumas casas velhas afastadas perto de uma curva e imaginou que poderia ser um povoado onde poderia pernoitar. No entanto, ao se aproximar, percebeu que não havia ninguém por perto e notou que o lugar estava completamente abandonado. Ele contou, dizendo assim: em determinado momento, senti um arrepio gelado subindo pela minha nuca e decidi que era hora de partir. Foi então que, bem à minha frente, vi um homem com roupas velhas atravessando a rua de um lado para o outro. Sabia que ele não podia ser um morador da região, uma vez que o local estava completamente abandonado. Acelerei para deixar aquele lugar para trás e alguns quilômetros adiante cheguei em um município por volta das 10 horas da noite. Ainda havia alguns bares abertos, então decidi procurar algo para comer. Estacionei o caminhão em uma rua próxima e entrei em um deles. Após terminar minha refeição, voltei ao caminhão e, ao abrir a porta para entrar, percebi que o banco ao meu lado estava coberto de barro e havia um forte cheiro de algo podre na cabine, como se houvesse um animal morto ali. Procurei por alguém, mas não havia ninguém por perto. Decidi então retornar ao bar onde havia comido e contei ao proprietário o que havia acontecido. Então ele me cumprimentou e perguntou se não era o homem que me acompanhava. Eu respondi imediatamente que viajava sozinho e que não havia ninguém comigo. Quando relatei isso ao dono do bar, ele me contou algo que me arrepia até hoje. De acordo com o dono do bar, quando eu cheguei e parei o caminhão, havia um homem ao meu lado. Eu desci, fui até o bar para comer, enquanto o homem continuou dentro da cabine do caminhão, observando tudo. O fato de ele não ter descido para comer deixou o dono do bar intrigado. O homem dentro da cabine estava sujo e fedendo, mas com certeza eu não havia chegado com mais ninguém. O dono do bar me alertou sobre os perigos da minha profissão, dizendo que os motoristas de caminhão passam por todo tipo de lugar e acabam trazendo coisas estranhas consigo.
Uma outra história que ouvi falar foi sobre coisas ainda mais estranhas. Depois de uma longa viagem, parei em uma pousada para pernoitar na região de Pernambuco. O estranho era que atrás da pousada havia um cemitério. No quarto em que fiquei, havia uma pequena janela que dava para uma visão parcial do cemitério, pois havia muitas árvores altas. Eu já estava cansado de uma grande entrega e cheguei lá à tarde, com minhas costas doendo muito. Eu só queria comer uma refeição quente e me deitar cedo. Até às 7 da noite nada demais havia acontecido e eu já tinha terminado minha refeição. Fui para fora fumar um pouco e observei que a pousada ficava em uma rua com muitas casas populares, o que me deixava a rua bem deserta. Ao lado da pousada havia um muro que pertencia ao cemitério, e em frente havia um portão pequeno que era usado apenas para a saída de pessoas responsáveis pelo local, já que a entrada ficava do outro lado. Enquanto eu estava sentada na escada fumando, o portão pequeno se abriu e saiu um homem que aparentava ter cerca de 40 anos. Ele trazia uma garrafa de café e me cumprimentou com um boa noite. Em seguida, perguntou pelo dono da pousada e entrou rapidamente. Minutos depois, vi ele e o dono da pousada saírem juntos, conversando sobre a manutenção do muro de trás. Eu percebi que o homem que havia chegado era o vigia noturno. Meu caminhão estava estacionado em frente à pousada, do outro lado da rua. E o dono da pousada perguntou de quem era. Eu respondi que era meu e que eu iria embora na manhã seguinte. Então ele comentou que a vida na estrada pode ser cansativa, mas também proporciona conhecer lugares diferentes todos os dias. Eu concordei, mencionando que a parte ruim era as dores nas costas. E então ele brincou, dizendo que, com os anos de profissão, eu não teria mais as costas boas. Rimos juntos e eu perguntei ao vigia como era trabalhar em um cemitério à noite, já que eu mesmo teria medo. O homem sorriu e disse que, graças a Deus, nunca tinha visto nada, mas que trabalhava ali há apenas 3 anos. No entanto, o dono da pousada já tinha presenciado algumas coisas. Intrigado, perguntei ao vigia o que exatamente o dono havia visto. Ele me contou que a pousada atual era, na verdade, a casa em que ele cresceu. Ele sempre foi vizinho desse cemitério e algumas vezes viu e ouviu coisas estranhas acontecendo lá dentro. Na estrada aqui perto, há 2 anos, um casal acordou toda a pousada, afirmando que havia uma menina com um vestido branco e sujo de terra pulando em seu quarto. A mulher gritou tanto que ele acordou e teve que usar a chave reserva para abrir a porta do quarto do casal, temendo que algo pior pudesse ter acontecido. Ao entrar no quarto, ele se deparou com uma cena aterrorizante. O ambiente estava completamente coberto por um barro preto e o casal trancado dentro do banheiro. Após pedir que saíssem, verifiquei que não havia nada no quarto. Perguntei então o que havia acontecido e o que era aquele barro que cobria todo o chão. Ambos relataram que a menina estava brincando, pulando e cantando no escuro dentro do quarto. Mas quando a mulher acendeu a luz, viram que se tratava de uma caveira podre que atravessou a parede. O dono da pousada me contou. Em outra ocasião, enquanto eu estava sentado na recepção, ouvindo um jogo de rádio, a porta se abriu, mas ninguém entrou. Logo depois, a porta se fechou sozinha, então desliguei o rádio e ouvi passos como se alguém tivesse entrado. Os passos foram em direção ao corredor e entraram em um pequeno depósito onde guardávamos produtos de limpeza e vassouras. Fui até lá e encontrei a porta que eu sempre mantinha trancada, agora aberta. Abri a porta para ver quem estava lá dentro, mas não havia ninguém. Em outra ocasião, quando eu estava voltando para a pousada por essa estrada, quase chegando, ouvi uma voz do outro lado dizendo: me tira daqui, falando 2 vezes. Assustado, corri para a pousada, subi as escadas e entrei em um dos quartos que tinha a janela voltada para o cemitério. Fiquei olhando pela escotilha, mas não vi ninguém, somente aqueles olhos brilhando no escuro, o que me assustou ainda mais. Por fim, saí do quarto e fiquei pensando no que tinha visto e ouvido.
Alguns dias depois, o antigo vigia veio até a pousada para pegar um café fresco. Contei a ele sobre o meu encontro com aquela voz misteriosa e ele confirmou que já havia escutado a mesma coisa antes. No entanto, ele disse que não se importava mais com esses pedidos do além e me aconselhou a não pensar muito nisso, pois isso poderia atrair mais coisas estranhas. Confesso que fiquei muito assustado e naquela noite fui dormir com medo. E na manhã seguinte eu saí bem cedo pela estrada.